Vamos lá, galera, vamos para o segundo vídeo da semana. Nós iremos continuar com pirâmides. E aí vocês lembram que quando a gente estava falando sobre prisma, eu falei sobre dois prismas especiais, que eram os paralelepípedos e o cubo. Bom, nesse vídeo eu vou falar de uma pirâmide especial que é chamada de tetraedro regular. Essa é a pirâmide especial. Bom, o que ela tem especial? O tetraedro é toda pirâmide que tem uma base triangular. Aí você pode dizer, professor, mas se a base é triangular, ele pode ser uma pirâmide de base triangular. Bom, mas o tetraedro, além dela ter a base triangular, ela tem uma coisa especial. O que ela é especial? É que as quatro faces do tetraedro são triângulos equiláteros congruentes, ou seja, tanto a base como as três faces laterais, todas são formadas por triângulos equiláteros. Quando isso acontece, quando a base e as três faces laterais são triângulos equiláteros, ela é chamada tetraedro regular. Bom, aí está a figura de um tetraedro regular. Então, se essa figura aí é um tetraedro regular, o que tem que acontecer? A base, que é BCD, é um triângulo equilátero. A face ABC é triângulo equilátero. ACD é um triângulo equilátero. E ABD é um triângulo equilátero. Ou seja, um triângulo equilátero é uma pirâmide regular onde tanto a base como as faces laterais todas são formadas por triângulos equiláteros congruentes. Bom, uma coisa interessante é o seguinte, é que eu tenho uma fórmula específica para se calcular a área total, altura e volume do tetraedro, conhecendo apenas a aresta. Então, eu posso utilizar, por exemplo, volume, eu posso utilizar fazendo o quê? Pegando a área da base vezes a altura dividido para 3. Eu posso fazer também, porque essa fórmula é uma fórmula geral. Só que eu tenho uma fórmula específica para se calcular o volume de um tetraedro. Bom, e aí eu vou dar a fórmula específica para você calcular tanto a área total, como a altura, como o volume do tetraedro. Vamos começar pela área total. Então, a área total, bom, se eu fosse descobrir pela área, utilizando a fórmula de área total, o que eu ia fazer? Eu ia calcular a área da base mais a área lateral. E aí, o que acontecia? Eu poderia calcular fazendo o quê? Pega a área da base, que é um triângulo equilátero, acha a área, depois multiplica por 4, porque todas as faces laterais são iguais. Iguais também à base. Bom, mas se eu não quiser ter todo esse trabalho, a área total vai ser A ao quadrado, esse A é o tamanho da aresta, vezes a raiz de 3. Bom, para mim calcular a altura, o que eu tenho que fazer? A altura vai ser aresta vezes raiz de 6 sobre 3. Aresta vezes raiz de 6 sobre 3. E para me calcular o volume vai ser A ao cubo, aresta ao cubo, vezes raiz de 2 sobre 12. Observe que tanto a área total, como a altura, como o volume, todas essas três fórmulas eu preciso apenas de uma coisa, de um valor da aresta, do valor da aresta. E aí pode ser qualquer aresta, aresta da base ou aresta lateral, já que todas elas vão ser congruentes. Então, área total, aresta ao quadrado raiz de 3, altura, aresta raiz de 6 sobre 3 e volume, aresta ao cubo raiz de 2 sobre 12. Bom, de posse dessas fórmulas, nós podemos ir para as questões. Primeira questão, o perímetro da base de um tetraedro regular é 12 centímetros. Aí ele pede para você determinar a área, a medida da altura e o volume. Observe que para mim calcular a área, a altura e o volume eu vou precisar da aresta. Só que na questão de propósito ele não me deu aresta, ele me deu o perímetro. O perímetro é 12. Só que eu sei que o perímetro da base é um perímetro de um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais. Então, o perímetro vai ser 3 vezes o lado igual a 12. Então, o lado é 12 sobre 3, o lado é igual a 4. Então, de posse da aresta, agora eu posso encontrar a área total, posso encontrar a altura, posso encontrar o volume. Então, calculando a área total,
A área total vai ser aresta ao quadrado raiz de 3. Quem é aresta? 4. Então vai ser 4 ao quadrado raiz de 3. 4 ao quadrado vai ser 16 raiz de 3. Esse é o valor da área total. Bom, de posse do valor da área total, agora nós vamos calcular a altura. Calculando a altura, nós sabemos que a altura vai ser aresta raiz de 6 sobre 3. Quanto é aresta? 4. 4 raiz de 6 sobre 3. Daí finalizamos porque não tem mais nada para fazer. A letra C, nós vamos calcular o volume. Então o volume vai ser aresta ao cubo raiz de 2 sobre 12. Então quanto é aresta? 4. Então vai ser 4 ao cubo raiz de 2 sobre 12. Então 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 raiz de 2 sobre 12. Simplificando por 4, 64 raiz de 2 sobre 4 vai ser 16 raiz de 2. 12 sobre 4 vai dar 3. Com isso nós finalizamos. Achamos a área total, a altura e o volume. E aí nós vamos passar para a questão. Na segunda questão ele diz: na figura abaixo tem-se a planificação da superfície de um tetraedro regular. Então aí é um tetraedro regular. Observe que são 4 triângulos equiláteros e aí eu posso fechar eles. E aí quando eu fecho eles formam um tetraedro regular. E aí ele pede o valor da área total, da altura e do volume desse tetraedro. Bom, eu transpus a figura para esse slide para vocês perceberem o seguinte. Observe que esse tamanho aqui de baixo, ele diz que é 12 raiz de 3. 12 raiz de 3. Observe que esse tamanho aqui eu tenho quantas arestas? Eu tenho 2 arestas. Então é fácil ver que a aresta vai ser 12 raiz de 3 dividido para 3. Então essa informação aqui, que 9 é a altura, aqui é só para confundir vocês. Então aqui é só, vocês olham esse lado aqui, é 12 raiz de 3 e esse lado contém 2 arestas. E como é um tetraedro, as arestas são iguais, então a aresta vai ser 12 raiz de 3 dividido para 2, que vai ser 6 raiz de 3. Bom, aí de posse da aresta fica muito fácil eu descobrir a área total, a altura e o volume. Então primeiro vamos descobrir a área total. A área total é aresta ao quadrado raiz de 3. Então a aresta é 6 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Então 6 raiz de 3 vai ser 6 ao quadrado, 36. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 36 vezes 3 vai dar 108. Vezes raiz de 3, baixa o raiz de 3. Então nós encontramos a área total. Agora nós vamos encontrar a altura. A altura é aresta raiz de 6 sobre 3. Então a altura vai ser 6 raiz de 3 vezes raiz de 6 sobre 3. Bom, foi o que eu fiz. 6 dividido para 3 vai dar 2. Ok? Baixei o raiz de 3. E aí o raiz de 6 eu separei. Raiz de 6 é raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. O outro raiz de 3 foi que eu baixei. E o 2 foi que eu dividi o 6 para 3. Então, observe, vai ser 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3 vezes raiz de 2. Então, a altura vai ser 6 raiz de 2. Bom, e agora, frisar a questão, nós vamos encontrar o volume. Quem é o volume? O volume é aresta ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Então, o volume vai ser 6 raiz de 3 ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Então, 6 ao cubo vai ser 6 raiz de 3 ao cubo vai ser 6 ao cubo, raiz de 3 ao cubo vezes raiz de 2 sobre 12. Quanto é 6 elevado ao cubo? Vai ser 216. 6 raiz de 3 elevado ao cubo vai ser raiz de 27. Raiz de 27 fatorado vai ser 3 ao quadrado vezes 3. Então, um 3 ao quadrado sai, o outro 3 fica. Então, raiz de 3 elevado ao cubo vai ser 3 raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, foi o que eu fiz. 216 vezes
3, baixei o 216, baixei o 3 e multipliquei raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. Então vai ser 216 vezes 3 vai dar 648, baixa o raiz de 3, raiz de 6 sobre 12. 648 dividido para 12 vai dar 54 raiz de 6. Com isso, nós finalizamos a questão. Então, o volume vai ser 54 raiz de 6. Então, encontramos com o valor da aresta, nós encontramos a área total, nós encontramos a altura e nós encontramos o volume. Vamos para a última questão dessa semana. Né? Então, diz assim: um peso maciço de papel é feito de vidro e tem a forma de um tetraedro regular de aresta 6 cm. Sabendo que a densidade é 2,6 gramas por centímetros cúbicos, qual é a massa desse papel? E aí, observe o seguinte, ele me deu a aresta. Bom, com a aresta eu posso encontrar o quê? Posso encontrar o volume. E aí ele me deu o quê? A densidade. E aí ele pede o quê? A massa. Aí você vai ter que lembrar de uma formulazinha de química que vocês estudaram. Qual é a fórmula? Densidade é igual a massa sobre o volume. Então eu tenho densidade, ele me deu aresta, com a aresta eu acho o volume, com a densidade e o volume eu consigo encontrar a massa. E a outra informação é que ele disse que era para me substituir raiz de 2 por 1,4. Bom, antes de encontrar a massa, eu já dei o spoiler que eu devo encontrar o volume. Então o volume vai ser quem? Aresta ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Então o volume vai ser aresta, quanto é aresta? 6, raiz de 3, 6 elevado a 3, vezes raiz de 2 sobre 12. Então 6 elevado a 3 vai dar 216, vezes raiz de 2 sobre 12. E aí ele me disse na questão que raiz de 2 era aproximadamente 1,4, aí eu vou substituir raiz de 2 por 1,4. Então vai ser 216 vezes 1,4 dividido para 12. Então 216 vezes 1,4 vai ser 302,4 sobre 12. Então o volume vai ser 302,4 sobre 12 vai ser 25,2 centímetros cúbicos. Só que a questão ele não pede o volume, ele pede a massa. Então observe que calculando a massa nós iremos usar a formulazinha de química que eu já falei para vocês. Qual é a fórmula? Densidade é igual a massa sobre o volume. Então a densidade vai ser, ele deu na questão que é 2,6 dividido por a massa eu não sei quanto é exatamente isso que eu quero saber, sobre o volume. O volume eu acabei de descobrir, que é 25,2. Então, fazendo mesmo pelos extremos, debaixo do 2,6 não tem número, é 1. Então, m vezes 1 vai ser m. 2,6 vezes 25,2. Então, 2,6 vezes 25,2 vai ser igual a 65,52. E com isso nós finalizamos a questão e nós finalizamos as questões dessa semana, as aulas dessa semana. Então, as atividades vai ser sobre volume do prisma e sobre o tetraedro. Bom, espero que vocês tenham sucesso nas atividades. Tchau.